Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhes disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou José, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo que começou na quarta-feira de cinzas, termina daqui 2 semanas, quando nós iniciamos a nossa celebração de paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o tempo da Quaresma, ele é muito rico, porque nos convida sempre a estarmos em contínuo processo de mudança de vida. Conversão nos chama a conversão, e nós podemos até tentar destrinchar a palavra conversão. O exemplo mais claro para essa mudança de vida nós podemos observar nas placas de trânsito: conversão à direita, conversão à esquerda. O que uma placa de trânsito quer nos dizer quando fala conversão à direita ou conversão à esquerda? Se não, voltar pela direita ou pela esquerda, lá onde eu errei, e a partir do erro, a partir do reconhecimento do erro, começar a fazer o caminho certo. Na igreja, a conversão tem esse significado também, caríssimos irmãos. Voltar onde eu errei, voltar onde eu me afastei da amizade com Deus, voltar onde eu deixei o pecado falar mais alto, e reconhecer, e a partir desse reconhecimento começar a fazer o caminho certo. Mas no tempo da Quaresma, a igreja também nos abre a um horizonte bonito, que é a festa de São José, aquele que, junto com a Virgem Maria, proporcionou a cada um de nós o nosso encontro pessoal com Jesus, o sim de Maria e a humildade de José fizeram com que Jesus se tornasse conhecido até hoje no nosso meio. Qualquer um daqueles dois que tivesse dito não ao projeto de Deus interromperia esse processo salvador que Deus começa lá no Antigo Testamento e perpassa por toda a história para chegar até nós. E o livro dos Filipenses, São Paulo aos Filipenses, nos dá uma imagem bonita disso, dizendo que Deus era de divina condição, Jesus era de divina condição, mas não se apegou a essa divina condição, desceu um degrau na humanidade, assumiu a condição de humanos, se fez igual a nós. Mas continua o livro, a carta de São Paulo aos Filipenses, dizendo o seguinte: ele assumiu a condição humana, não se contentando com isso, assumiu a condição de servo, de escravo. Não se contentando com isso, se deixou morrer na cruz. Que coisa extraordinária! Esse processo começa com a justiça de José, descendente de Davi, e assumindo a condição humana, ele desce um degrau,
assumindo a condição de escravo, ele desce mais um degrau, e deixando-se matar na cruz, ele desce o último degrau da humanidade. E nós podemos nos perguntar: por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus permitiu que o seu Filho descesse ao mais baixo nível da humanidade, morrendo na cruz? Não é outra coisa, meus irmãos, senão para dizer para cada um de nós que ninguém está fora desse projeto salvador de Deus. Ninguém. Mesmo diante dos nossos pecados, que são muitos, mesmo diante das nossas infidelidades, que são muitas, Deus quer nos salvar. E a forma de nos salvar passa por Jesus Cristo. Nós não podemos ser salvos senão nos fazendo semelhante a Jesus Cristo. Por isso Jesus desce ao mais baixo nível da humanidade. E depois a carta aos Filipenses continua dizendo: por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de outro nome, ao qual o nome de Jesus todo joelho se dobre. Percebe-se que há um movimento de subida. Desce, resgata todos aqueles que são seus e depois recebe o título de Senhor, que em grego quer dizer de Kyrios, ou seja, Rei de todo o universo, Senhor de toda a terra. A beleza da nossa fé, caríssimos irmãos. Mas hoje vamos nos conter em falar do esposo de Maria. E eu separei um trecho da carta de São Boaventura, falando de José, talvez de um significado ímpar para a nossa fé. E ele diz o seguinte: são muito poucos os dados sobre a origem e a infância e a juventude de José, humilde carpinteiro de Nazaré, pai terrestre e adotivo de Jesus Cristo, e esposo da Virgem Maria, esposo de todas as virgens. Sabemos apenas que ele era descendente da casa de Davi, mas a parte da sua vida, da qual temos todo conhecimento, basta para a sua canonização. José é praticamente o último elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, o derradeiro patriarca que recebeu a comunicação do Deus vivo através do caminho simples dos sonhos. Sobretudo escutou a palavra de Deus, escutou no silêncio. Nas Sagradas Escrituras não há uma só palavra sequer pronunciada por José, mas sua missão na história da salvação humana é a das mais importantes: dar o nome a Jesus, fazer o descendente de Davi, necessário para que as profecias se cumprissem. Por isso a igreja o recebe e o reconhece como um homem justo. A palavra justo recorda a retidão moral, a sua sincera adesão ao exercício da lei, as suas atitudes de abertura total à vontade do Pai Celestial. Também nos momentos difíceis e às vezes dramáticos da história de Jesus, o humilde carpinteiro de Nazaré nunca arrogou para si mesmo o direito de pôr em discussão o projeto do Pai. Esperou a chamada do Senhor e em silêncio respeitou o mistério, deixando-se orientar pela vontade do Altíssimo. Quando recebeu a tarefa, cumpriu-a com dócil responsabilidade. Escutou solícito o anjo quando se tratou de tomar como esposa a Virgem Maria na fuga para o Egito e no regresso para Israel. Com poucos, mas significativos traços, os evangelistas os descreveram como um cuidadoso guardião de Jesus, esposo atento, esposo fiel, que exerceu a autoridade familiar, numa constante atitude de sempre estar a serviço. As Sagradas Escrituras não dizem mais nada sobre ele, mas nesse silêncio está encerrado o próprio estilo da sua missão. Uma existência vivida no anonimato, todos os dias, sempre solícito à vontade do Pai, mas com uma fé muito segura na providência, sempre esperando em Deus. Somente uma fé profunda poderia fazer com que alguém se mostrasse tão disponível à vontade de Deus.
José amou, José acreditou, José confiou em Deus com toda a sua esperança e com toda a sua força. Por isso, caríssimos irmãos, José hoje é nosso modelo de escuta. José hoje é nosso modelo de amor à palavra de Deus. José hoje é nosso modelo de justiça. José hoje é nosso modelo de pai. Peçamos por intercessão de São José que abençoe as nossas famílias, que abençoe os nossos pais, que abençoe todos aqueles que se lançam nessa aventura que se chama Reino de Deus, na busca de encontrar esse Cristo, muitas vezes escondido dentro das nossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.